Olá, bem-vindos à nossa live sobre a postura 7. Hoje com o queridíssimo Andrei Moreira, médico homeopata, constelador familiar, escritor de vários livros, um querido amigo que topou participar comigo desse momento, dessas trocas que a gente vem vivendo, super ricas a respeito desse livro novo que eu estou lançando, que é esse livro Tô Aqui Com Você, 9 posturas para acolher crianças e adolescentes em sofrimento. São 9 posturas internas que nós assumimos quando a gente pode fazer uma mudança dentro da gente. E dentro da gente, a gente começa a criar novos recursos de sustentação desse processo de sofrimento, desse processo de dor, que cooperam para crianças que estão atravessando momentos de depressão, de toque, de ansiedade, de automutilação, em alguns casos mais difíceis, de ideações suicidas também. Então, hoje o Andrei vai vir aqui trazer toda a sua experiência em muitos anos como médico homeopata, tratando famílias, falando desses assuntos. Então, eu já vou chamar ele aqui, vamos ver se ele já está aqui com a gente. Olá, Olá, bem-vindo, queridão. tudo bem, querida? Uma alegria estar aqui. Tudo bem por aí? Para mim também, uma enorme alegria, Andrei. Sempre maravilhoso estar com você. Aqui está tudo ótimo. A gente está vivendo essa aventura dessas 9 lives com 9 pessoas incríveis que estão Aham. trazendo as suas impressões e contribuindo para essa oferta que eu tenho feito também de apoio, de sustentação a famílias, professores, profissionais de saúde mental que acompanham crianças e adolescentes em processos diversos de sofrimento. Eu sei que esse assunto também é uma das suas muitas especialidades e eu estou muito feliz de te receber aqui essa noite. A alegria é minha. Parabéns por mais esse lançamento, por mais esse trabalho de amor, né? Por essa oportunidade de oferecer às famílias recursos de auxílio, né? Que eu sei que não vem do simplesmente do seu trabalho como terapeuta e como consteladora, mas vem de anos de experiência, de prática, né? De Sim. vivência. E eu acho que isso tem uma força moral, uma grandeza e uma generosidade também muito grande de partilhar com as pessoas esses recursos que podem auxiliar as nossas crianças e os nossos adolescentes, ainda mais com esse olhar sistêmico, com esse olhar ampliado pela filosofia das constelações familiares, né? Então, é uma alegria. Mostra aí para o pessoal o livro que você está lançando. Tá, deixa eu mostrar. Ele se chama Tô Aqui Com Você, 9 posturas para acolher crianças e adolescentes em sofrimento. E ele é bastante indicado para esses casos, Andrei, que eu imagino que dentro do seu consultório médico de homeopatia deve estar tendo muitos relatos, né, de crianças e adolescentes que passaram por esse tipo de processo já de antes, já dessa fase natural da vida que já era um pouco puxada, né, de Uhum. adolescência, desse momento de negar várias coisas do núcleo familiar de origem para poder ir para a própria vida, já existe algo de conturbado aí. Só que Uhum. durante a pandemia isso foi exponencialmente aumentado em função, né, do próprio isolamento social que impediu que eles buscassem o seu grupo, e isso aumenta a ansiedade, o uso de telas em excesso, que aumenta a ansiedade não só nos pequenos, como em nós adultos também. E fora todos os sintomas sistêmicos do medo que todos nós vivemos durante a pandemia. Medo de Uhum. adoecer, medo de morrer, lutos difíceis que foram atravessados, medo de perder a vida financeira, de perder sua fonte de renda. Quantos medos foram vividos nesses 2 longos anos, né? E Sim. que muitas vezes, como uma caixa d'água que vai enchendo, 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 tem aquele ladrão que acusa quando a caixa d'água encheu, Uhum. esses sintomas também podem emergir nos filhos e nas crianças, né, e nos adolescentes, como algo que está denunciando um sintoma que é geral, que é sistêmico, que é da família. Então, assim, eu imagino que você deve estar vendo muito disso no seu consultório. Como é que tá para você? Muito, porque as crianças e as adolescentes sempre precisaram de muito amparo,
né? Mas, como você disse bem, o contexto e a circunstância estão permitindo que venha à tona, que venha à superfície muitas questões antigas e novas, né? E os pais ficam muito perdidos no meio desse processo de compreender o que é normal, o que não é, e como ajudar e como auxiliar. Então, sim, os consultórios estão cada vez mais cheios de famílias e adolescentes pedindo ajuda, o que é ótimo, porque esse é o processo mesmo, na dificuldade e na hora de você estiver passando por uma dor, por algo que transcende a capacidade de manejo, o ideal é isso mesmo, né? Que se busque amparo e que se busque recurso, seja em terapeutas, seja em psicoterapia, seja na homeopatia, seja na visão sistêmica, mas enfim, qualquer coisa que possa ampliar o olhar daquela realidade, né? Então, tudo isso é muito importante. Exatamente. E assim, a iniciativa de fazer esse livro, André, além de eu ser mãe de 3 adolescentes, inclusive que eu trato eles com você também, porque Uhum, todos nós passamos, né, por todos esses desafios, né, foi perceber no meu dia a dia também os lugares interiores de desafio que a gente atravessa quando acompanha algo assim, também com os nossos pacientes, porque muitas vezes quando surge esse sofrimento, a gente entra num lugar de medo, uhum, num lugar de desespero, num lugar de, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Como é que eu vou lidar com isso? Eu não suporto ver esse sofrimento. Então, algumas vezes, os adultos vão para a negação. Não, isso não é nada, isso é bobagem, faz pouco caso, não por mal, mas como uma negação emocional mesmo. É tão difícil entrar em contato com aquilo ali que inicialmente a gente ainda não sabe o que está acontecendo e nega. E às vezes, assim, de uma forma até violenta, né? Falando coisas do tipo: é, vocês são a geração Nutella, vocês não sabem o que nós passamos, vocês têm tudo, vocês, né? Que história é essa? Por que tá com essa frescura, com esse mimimi? E na verdade aquele ser está ali denunciando um sofrimento muito grande, até que esse sintoma vai se acentuando, ele vai chegando num ponto tal que vem, aí sim, um outro momento depois da negação, né? Essa raiva, esse desespero, meu Deus, o que que eu vou fazer com isso? Eu tenho que pedir ajuda, né? Então, assim, tem determinadas posturas que contribuem para a cura, que contribuem para a oferta de um equilíbrio para esse momento que está se passando ali, e uhum. que, ao buscar ajuda especializada, seja terapeuta, seja médico homeopata, seja psicólogo, seja esse olhar sistêmico, e em alguns casos, Andrei, inclusive o auxílio psiquiátrico, porque em alguns casos demanda mesmo isso. É. Então, assim, existe todo um estudo postural de como que a gente pode se trabalhar para cooperar para esse processo acontecer. E é um processo, né, de muitas profissões aí envolvidas mesmo, multidisciplinar. Queria te ouvir também um pouco sobre isso. É sim. Eu vejo os pais muito sofridos nesse momento, porque ao lidar com as crianças, estão lidando com a sua própria criança interior. Estão lidando com a sua história, estão lidando consigo mesmos, com seu lugar de pai e mãe no mundo, com a responsabilidade, com o medo de aquilo que pode acontecer com aqueles que eles amam tanto, né? E a gente sabe que os pais dedicam aos filhos um amor imenso, que transborda realmente. Mas o medo, ele é uma emoção natural, que não é problemática, não. O medo faz parte. O medo faz a gente buscar ajuda, o medo faz a gente se sentir seguro e buscar elementos de segurança. O medo faz preservar, o medo faz a gente tatear onde é que nós estamos andando. O problema, como você bem disse, é o desespero. É entrar ou na negação, eu não faço nada com isso, ou eu me desespero, não tenho recurso para lidar com isso. Porque as crianças naturalmente buscam referência e segurança nos pais. Então, eu hoje disse para uma mãe a respeito de uma filha de pouco menos de 10 anos, eu falei, olha, ela não é você.
Ela não tem que reagir e agir como você acha que ela deveria, ou como você fez, ou como você acha que ela deveria fazer. Ela tem a personalidade dela, ela tem o jeito dela, ela tem a maneira dela de se comportar no mundo. E ela encontrar esse lugar de naturalidade e poder ter as emoções e o jeito próprio dela validado é extremamente importante. E se você não der conta, se estiver projetando excessivamente a ponto de não dar conta de separar isso, então tem um problema aí que nós precisamos olhar. Mas essa é uma mãe que já está num trabalho interno há muito tempo, com muita consciência, com muita percepção, ela rapidamente percebeu e rapidamente recolheu a projeção. É, realmente, ela tem direito a agir e reagir da maneira dela, a lidar com os conflitos da maneira dela, a expressar as emoções da maneira dela, a ter a personalidade dela e se comunicar da maneira dela. E todo esse movimento é necessário ser respeitado. Então, validar, reconhecer, estar ao lado, ser presença, ofertar apoio e, ao mesmo tempo, conduzir é difícil, né? Na postura 7? Sim, a postura 7 a gente vem. Desculpa, eu botei 6, né? Deixa eu tirar aqui. Uhum. Mas é fixar, é a 7. Vamos lá. Daqui a pouco eu coloco aqui de novo. E uma coisa que eu queria te perguntar, Andrei, era com relação a essa necessidade dessa imposição do próprio ser, né? Dos pais ficarem colocando essa própria receita, também não deixa de ser uma violência, né? Que minha mãe sempre fala que é violar em si essa própria essência. Eu estou ali querendo passar a minha régua de comportamento, estou querendo, olha, isso deu certo comigo, faz assim, faz assado. E às vezes tudo que a criança quer, na verdade, mais fortemente ainda o adolescente, é se diferenciar. Essa fase de diferenciação, de individuação, é algo que já é conturbado naturalmente, mas numa fase assim mais intensa como essa de sofrimento, se torna ainda mais urgente para os pais compreenderem, porque isso aí que você está comentando é algo que eu acho que naturalmente os pais de adolescentes aprendem a fazer a começar daquele momento ali da pré-adolescência, a gente já vai aos pouquinhos, epa, agora está me contestando, agora está falando isso, então aos pouquinhos a gente vai soltando, soltando até que naturalmente isso acontece. Só que Uhum. numa fase de sofrimento intenso, aí acontece, né, uma aceleração desse processo e precisa viver isso na marra. Que dicas que você pode dar para que os pais consigam realmente, que foi exatamente tudo que a gente vem conversando, né? Nas 6 lives anteriores a gente falou sobre se retirar-se, sobre saber dar o espaço para esse ser, né? Poder viver a sua própria personalidade, acompanhando, sendo a margem do rio, para que esse rio possa correr a sua própria natureza, a sua própria correnteza, né? Então, ser margem sem invadir, sem assorear, sem, Uhum. enfim, se misturar tanto. O que que você poderia dar de dicas nesse sentido? Eu acho que os pais têm a tarefa essencial de ser duas coisas fundamentais: segurança e estímulo. Na segurança tem todo um espaço de presença, de cuidado, de acolhimento, e no estímulo tem todo um incentivo para a construção de uma individualidade e para o desenvolvimento daquela personalidade. Então, mais importante do que dar a resposta pronta é ajudar o adolescente a validar, a reconhecer e a denominar aquilo que ele sente e aquilo que ele está vivenciando. E isso é feito, Dani, mais por perguntas do que por resposta. Então, mais importante do que falar para o adolescente é escutar, Uhum. é acolher, é ouvir o que esse adolescente está falando da sua própria experiência, é ver qual sentido e significado ele dá para aquela experiência, como que ele narra o que é que está vivendo e o que significa aquilo que está vivendo. E Uhum. naturalmente, nesse próprio processo de escuta, o adolescente mostra as lacunas na qual ele precisa de uma ajuda, ou ele pede, ou ele se abre, ou ele demanda Uhum. um auxílio daquela referência e daquele lugar de segurança.
Então, às vezes, o que precisa é só estar ao lado. Às vezes, o que precisa é ouvir atentamente. Às vezes, o que precisa é falar contando da sua experiência ou ajudando a ressignificar emocionalmente uma vivência, né? Uhum. Às vezes, o que precisa é dar um estímulo didático que auxilie o outro a desenvolver-se. E, às vezes, o que ajuda é deixar no fogo. E essa parte, os pais, às vezes, sobretudo os pais atuais, têm dificuldade. E vamos esclarecer o que significa deixar no fogo, porque não representa desamparo, não representa falta de cuidado, não representa não estar ali para o filho, representa essencialmente algo que eu tenho visto ser um grande desafio dos pais atualmente: confiar nos filhos. E confiar não significa porque ele está pronto, porque ele está desenvolvido, mas significa porque ele tem a competência de, porque ele tem a capacidade de vir a ser, porque ele pode chegar lá, porque ele tem direito de percorrer um caminho de construção dessa segurança e dessa força interna, né? Então, esse movimento é muito importante. Eu lembro, Dani, de uma experiência que eu tive na adolescência, eu conto isso com frequência, e eu cresci em cidades do interior. Uhum. Então, a gente mudava de cidades do interior, porque meu pai era juiz de direito e ele queria voltar para a capital, e tinha uma regra que para um juiz ser juiz de uma capital naquela época, ele precisava passar por pelo menos 3 cidades do interior antes. Então a gente ficava um certo período de tempo numa cidade do interior e mudava. E quando então ele conseguiu a vaga em Belo Horizonte, é, eu já estava eu estava na quarta série. Quarta série é o quê? Quinto ano. Que é hoje o quinto ano. Que idade é isso? 9 11. anos mais ou menos? 11. 11? Uhum. É, por aí. Então eu estava na quarta série, foi quando eu vim para Belo Horizonte. E aí, então eu estava de 11 para 12 anos, que foi esse caso. A gente morava no centro da cidade de Belo Horizonte. Eu ia a pé para o colégio, algo que, inclusive, os pais raramente deixam, sobretudo nos dias atuais. Eu ia a pé para o colégio, que ficava mais ou menos uns 2 quilômetros de distância. Uau. Era uma boa caminhadinha, eu gostava, inclusive. E eu Uhum. andava e voltava. E aí um dia um amiguinho me chamou para ir na casa dele. E era um sábado. Eu falei pro meu pai, pai, um amigo me chamou para ir na casa dele. Ele falou, onde é? Eu falei, bairro tal. Então, um ano, a gente estava com menos de um ano de Belo Horizonte, porque isso foi num apartamento onde a gente morou lá só por um ano. Uhum. E aí ele falou assim, bom, meu filho, se você se comportar na casa do seu amigo como você se comporta aqui, você pode. Desde que você volte até tal hora, etc, etc, etc. E botou todas as regras dele. Eu fiquei super feliz. Aí ele foi e me apontou o catálogo. Eu olhei pro catálogo, olhei pra ele. Ele, sabe o que que é isso, meu filho? Eu falei, sei, pai, catálogo telefônico. Aí ele, pois é, deixa eu te contar uma coisa. No final do catálogo tem todas as linhas de ônibus. E tem aonde é a parada dos ônibus e aonde é a descida. Deixa eu te ensinar aqui, você ver como é que você descobre qual ônibus te deixa em tal lugar, etc. Eu olhei para a chave do carro, olhei para ele, olhei para a chave do carro, olhei para ele, olhei para a chave do carro. Ele olhou para mim e sorriu. Eu entendi que ele não ia facilitar aquele caminho. Também entendi que ele confiava que eu dava conta. Uau. E eu lembro de ter sentido um pouco de medo, um pouco de Uhum. excitação, um pouco de ânimo, mas sobretudo eu lembro de ter sentido um sentimento de eu preciso honrar a confiança do meu pai. E eu fui e voltei na hora marcada. Hoje, Daniela, eu tenho uma sensação quando eu chego em qualquer aeroporto de qualquer parte do mundo, e eu gosto de viajar, de que não importa onde vai ser, eu vou me virar e eu vou descobrir para onde ir e o que fazer. E eu não tenho dúvida
que esta característica não veio só da minha personalidade, mas veio desta e várias outras iniciativas de cuidado que ao invés de fazer por mim, diga-se assim, você dá conta, você é capaz, eu confio em você e eu te ensino a fazer. Isso é confiança. Ele colocou no fogo, mas é um fogo vigiado, né? Então é um fogo vigiado, entende? E esse é um Uhum. fogo pensado, sentido, protegido, um fogo num ambiente de segurança. Não é o Sim. fogo do desamparo, né? É o fogo da oportunidade. Talvez a gente pudesse chamar esse fogo de oportunidade. Mas eu vejo hoje Uhum. muitos pais com dificuldade de fazer esse movimento. E talvez a dificuldade de confiar no filho seja a dificuldade de confiar em si mesmo. Seja a Uhum. dificuldade de confiar é, no seu próprio processo, né? E claro que está ali o medo de que o... E claro, hoje a sociedade é outra, as situações são outras. Não sei se fosse um filho do meu pai hoje, se teria a mesma condição com a sociedade que a gente tem. Sim. Mas o fato é que não importa a intensidade com que você faz, é preciso ser esse processo, né? E uma coisa que é interessante, André, Fala nós... nessa postura, né, Dani? Estou aqui para. Hum? Eu acho que é disso que você fala nessa postura, né? No livro e dessa postura, porque na hora que você diz, você já sabe fazer, é, É, é essencialmente a confiança, né? Você pode. isso, a gente teve na live da Postura 5 com a Ellen Vieira da Fonseca, uma live especificamente sobre esse tema da confiança, né? Porque Hum, essas 9 posturas, Andrei, são posturas que, quando os pais conseguem adotar, eles conseguem se abrir para o que o filho está sentindo, acolher nas 3 primeiras posturas. Nas 3 seguintes, até as 6, são posturas de abertura para solução, mas não a solução dos pais imposta uhum, ou daquela forma mais assim, né, agressiva mesmo. É uma abertura à construção em conjunto. Eu uhum, sinto junto com você, eu não sofro junto com você. Então, essa é a primeira frase, né, que a gente fala das 3 posturas iniciais eu aprendo a sentir junto com o meu filho, ou com o meu aluno, ou com o meu paciente, sem sofrer junto, tá? E aí as outras 3 eu estou aqui amparando e dando suporte para a sua solução ser encontrada. Então a gente vai fazendo perguntas, a gente traz contos, a gente traz histórias, a gente faz compartilhamentos, mas não aquele compartilhamento impositivo ou de alguém que está palestrando para o filho, para o uhum, aluno. A gente faz às vezes essa metalinguagem de contar, como o Bert Hellinger fazia tão bem, de contar histórias e contos para que a pessoa pudesse se espelhar de alguma maneira naquela história. E uhum. aí, hoje, abrindo as 3 lives finais, essas 3 posturas finais são posturas de que a gente pode celebrar esse caminho percorrido. É, Porque quando a gente vive uma dor, inclusive nós dois que tratamos tanto de criança ferida interna, ou adolescente ferido interno também, que todos nós temos, os pais que conseguem atravessar esses lugares dessas 6 posturas iniciais, eles também estão curando a própria criança, o próprio adolescente ferido. uhum, Porque quando a gente dá sustentação para alguém passar por esse processo, a gente também se cura junto. E também, quando a gente se cura, a gente consegue ofertar isso ao outro. É um caminho de é, mão dupla, né? Então, depois que a gente falou da confiança, essa última live que a gente fez, que foi a postura 6 com a Luciana Pinheiro, a gente falou muito sobre o uso da arte e da expressão para que a gente entenda essa linguagem nova, porque às vezes não é só a solução, é a linguagem que é diferente. É a uhum, solução daquele ser que às vezes pode passar por um videogame, pode passar por uma dança de K-pop, pode passar por uma banda de heavy metal. O que aquela criança, aquele adolescente está buscando tanto, né? E que está falando do processo dele também. A gente está pronto para escutar, para como quem entra numa cena, numa peça de teatro ou num filme, assistir um pouquinho aquela expressão daquele ser, né? Para que ele possa encontrar a sua própria construção e a gente está ali amparando e cuidando. E hoje você abre essa série de quem já olha para trás, para essa caminhada, para essas 6 posturas anteriores, e aí, diante da resposta que essa criança, esse adolescente trouxe,
eu posso dizer, nossa, agora você já sabe fazer, que legal, eu começo a me abrir para celebrar a vida e para reconectar essa criança com a energia do cheio, da vida, da alegria. Porque muitas vezes nesses processos de dor elas perdem o contato com isso, né? Então, assim, eu queria te perguntar como que você sente que dentro desse processo pode iniciar essa reconexão com a alegria de viver, Andrei? Eu vou te falar o que que me enche agora o coração. Eu acho que a alegria de viver vem de nós podermos ser nós mesmos e recebermos reconhecimento por isso. Uhum, Então, uma das posturas essenciais que você está falando aí nessa postura 7, que é desse movimento de conectar com a alegria de viver, é poder celebrar com os filhos aquilo que neles já está desenvolvido e aquilo que neles já está maduro. Eu lembro de um amigo que recentemente estava partilhando comigo a sua dificuldade com o filho adolescente uhum, e a sensação de conflito com esse filho. uhum, E aí ele dizia, né, que estava tendo que cobrar demais do filho para que definisse o rumo, se engajasse, fizesse, acontecesse. E aí, no meio da conversa, era uma conversa de amigos, não era um atendimento terapêutico, mas conversa com a gente, terapeuta, sempre vira conversa terapêutica. E aí, no meio da conversa, eu perguntei para ele: é, eu entendi que você está querendo estimular ele a chegar num determinado caminho, ter postura ou definir que, tá aí, que você tem a sensação, mas me conta uma coisa: você tem o mesmo hábito de reconhecer aquilo que ele já venceu e aquilo que ele deu conta na mesma intensidade com que você cobra? E eu lembro que ele ficou em choque uau, na hora. E ele parou e falou: não, eu não manifesto reconhecimento para ele. Eu falei: sabe? Às vezes a gente tem que ser para os filhos o pai que a gente queria que os pais tivessem sido para nós. E nessa hora ele ficou emocionado. uhum, E é aí que ele se deu conta que ele estava reproduzindo um padrão de cobrança excessiva, da qual a própria criança interior dele se lamentava uhum. porque não havia tido o reconhecimento, havia tido excessiva cobrança, mas num processo natural de pertencimento e fidelidade ali de amor cego, estava repetindo aquele movimento com o filho, né? É o ressentir como se a gente estivesse atravessando de novo aquele lugar nos nossos, porque todo mundo a gente espelha os nossos conteúdos, mas nos filhos, Andrei, é o espelho mais assim, É porque é sabe? uma parte sua, né? Verdadeira. Ali você continua. Ali tem aquilo que é a sua própria continuidade. Uhum, E, E aí, nesse caso, ainda ficava, eu acho assim, mais sensível, Dani, porque se tratava da relação entre homens. E na uhum, relação entre homens, entre pai e filho, geralmente, sobretudo nas gerações anteriores, havia pouco espaço para demonstração de afeto, para contato físico, para cuidado e carinho, e havia excessiva cobrança, classificação, uma visão machista e sexista de que ser homem é ter a postura dura, grosseira ou uhum, arrojada, corajosa, intrépida e que uhum, não titubeia e que enfrenta a vida no peito e que precisa ter visão e que precisa fazer acontecer. E na verdade, muitos pais hoje são sobreviventes dessa dessa fase. Sobreviventes porque não se dão conta que a maior parte do movimento que levou adiante foi um movimento de reatividade para sobreviver àquele contexto que, na verdade, era um contexto que, embora tivesse estímulo e força, tinha também sensação de abandono, de falta, uhum. de necessidade, de pouca oferta, de pouco cuidado e pouco amparo, né? Uhum. Então aí E que mostrar vulnerabilidade era algo impensável, que é toda a base desse livro, desse estar junto sem perder a autoridade,
às vezes as pessoas confundem, né? Para a gente é muito difícil para a nossa geração. Isso que você está falando é super importante. É. E aí, quando um pai pode hoje continuar com todo o estímulo e força para que o filho vá avante com a mesma força que ele teve, a mesma intrepidez que precisou, mas pode agregar a isso reconhecimento, toque físico, afeto, um pouco de compaixão, uma dose mais de ajuda, ou de cuidado, ou de presença, ou simplesmente um olhar reconhecido que mostra para o outro, sabe? Eu vejo você. Então, Uhum. isso pode ajudar profundamente os filhos a fazerem movimentos, né? E Andrei, qual que é o efeito? Assim, agora eu te pergunto como médico homeopata também. O efeito desse reforço positivo e dessa celebração e de olhar para o cheio na trajetória da criança, como você ensinou esse seu amigo, esse pai, a olhar para o elogio também como algo bom, na saúde física e mental das crianças e dos adolescentes. O efeito é enorme. Na verdade, não tem saúde mental e não tem saúde emocional sem que haja reconhecimento. Se a gente não tiver isso dos pais, nós vamos buscar isso em outros lugares. E Uhum. essa é uma das fontes da carência emotiva e afetiva, da necessidade de excessivo reconhecimento, aplauso, ou que alguns substituem pelo título, pelo caminho profissional, pela, pelo trabalho voluntário, pelo caminho de espiritualidade, pelo lugar no mundo, né? Ou seja, todos nós estamos em busca do nosso lugar de pertencer e de nos sentirmos amados, reconhecidos, validados. E a saúde física, ela está diretamente conectada com essa saúde emocional de ser si mesmo. Quando falta isso, manifestam-se muitas doenças psicossomáticas, Uhum. manifestam-se muitas doenças que a gente diz que tem fundo emocional. Quando a gente fala em medicina, doença com fundo emocional, não significa que a emoção é a causa base. Às vezes tem uma tendência genética ali, às vezes tem uma predisposição orgânica, mas a questão emocional ela é o gatilho. Por quê? Porque as emoções, elas se traduzem no corpo como uma enxurrada neuroquímica. E esta neuroquímica, ela se expressa na forma de moléculas, de pequenas partículas de substância, que vão circular no sangue inteiro, vão lá na membrana das células, como se fosse a porta, o muro de fora de uma casa, vão se conectar àquela membrana e vão enviar sinais lá para dentro da casa e vão regular o modo de funcionar daquela casa. Então, essas moléculas das emoções que circulam no sangue, elas regulam a ativação e desativação de genes, elas regulam a forma, a ordem dos genes que veio lá de dentro e todo um universo. Isso hoje a gente estuda sob o nome de epigenética. E Uhum. assim, hoje a medicina sabe muito bem que esse quadro e esse contexto emocional, ele vai virar neuroquímica, ele vai virar estímulo orgânico, ele vai gerar sintoma, ele vai gerar equilíbrio ou desequilíbrio celular. Assim sendo, sempre que uma criança, um adolescente está com um sintoma, ele precisa de uma avaliação integral. Precisa de uma avaliação orgânica, biológica, precisa de uma avaliação emocional, psicológica, precisa de uma avaliação de contexto e ambiente e precisa de uma avaliação sistêmica, né? O que é um olhar mais amplo para a experiência da criança ou do adolescente. E muitas vezes, Andrei, vem de longe, né? Vem de longe não só do pai, que às vezes foi, como você falou nesse exemplo que você deu, mas uma vez você me falou isso, Dani, a gente está exposto a tantas forças, até do nosso tempo, da nossa cultura, em 2022, as pessoas da nossa geração, o que que elas passaram, o que que as mulheres da sua geração passaram, o que que os homens da minha geração passaram, quais são as más consciências que a gente precisa ter, falando dentro da terminologia das constelações familiares, quando a gente se refere à má consciência, o que eu faço que me deixa com essa consciência pesada, má no sentido de estar sentindo culpa, que é um pouquinho diferente, como o Bert gostava de dizer, faz um pouquinho diferente, né, da geração anterior, porque senão a gente quer sempre permanecer com a consciência leve
e a consciência leve, ela está sempre ligada a uma não ação, né? Uma aceitação para poder pertencer a qualquer custo, inclusive das próprias verdades, inclusive da sua própria natureza e de tudo que você pode acrescentar e trazer para o seu sistema. Então, é complexo a gente dar esse passo novo, porque a gente sabe que a gente está lidando com histórias muito antigas também. Que dica que você dá, assim, porque veja, se uma pessoa está numa família em que ela sente uma tremenda insegurança de elogiar e de fazer um reforço positivo, né? O que ela poderia fazer internamente? Porque, na verdade, ela está ali tentando fazer o melhor pelo filho, mas, na verdade, se sente culpada porque aprendeu aquilo lá atrás, né? Como fazer esse um pouquinho diferente? Eu vou te responder, Dani, mas eu queria que você mostrasse para as pessoas o livro que está sendo lançado, sobre o qual nós estamos falando da postura 7. Tem muita gente que chegou aí enquanto a gente já estava conversando, e a gente está tendo a alegria de comentar a 7ª postura que a Daniela coloca nesse livro Tô Aqui Com Você, que é composto de 9 posturas para acolher crianças e adolescentes em sofrimento. E que é um livro que eu indico muito, gente, e que traz 9 posturas de cuidado essencial, de carinho, de afeto, baseado nessa experiência dela não só como mãe, mas também como jornalista, como terapeuta, como consteladora familiar, né, dentro desses movimentos. E, André, basta as pessoas clicarem aqui na setinha acima, me seguirem e entrar no meu perfil, que lá tem o link direto para poder entregar em todo o Brasil, e para as pessoas de fora do país a gente também está providenciando o livro digital, tá? Tá bom. @Daniela Migliari, tá, gente? Daniela.migliari. Migliari. Está aqui, está fixado aqui embaixo, ó. Vocês podem ver ela aqui no comentário. Então, compartilhando sobre o que você falou, Dani, nós temos o pertencimento familiar e cada família, cada sistema tem uma linguagem de amor. E frequentemente, num sistema, o amor é falado através de elogios. Em outro, ele é expresso através de presença. Em outros, através de estímulo para ir adiante. Em outros, através de liberdade. Em outros, através de oportunidade. É lindo que a gente seja fiel à forma do amor no nosso sistema, mas é mais lindo ainda que a gente se torne poliglota e aprenda a falar outras linguagens de amor e agregar outras línguas àquele sistema e àquela maneira de falar. Só que, como você bem disse, quando a gente faz isso, a gente se sente num certo desalinho com o sistema de origem, porque nós estamos rompendo, de certa maneira, com o pertencimento. E há uma culpa. E eu sempre digo para as pessoas que essa culpa, ela é um bloco de gelo que a gente bota debaixo do braço e anda com ela, com ele, e ele vai derretendo com o calor da persistência do cuidado amoroso que você vai fazendo ali consigo mesmo e percebendo o movimento de liberdade que vem como bênção daqueles que vêm antes. Então, agregar uma outra forma de amor para os filhos e enfrentar essas sensações, isso é muito bom. Qual que é o problema atual? O problema é que a maioria das pessoas quer fazer diferente para os filhos através de uma profunda sensação de crítica e de desconexão com o sistema de origem ou com a linguagem de amor do sistema do qual provém. E o que acontece é que quanto mais a gente critica, mais a gente repete, quanto mais a gente exclui, mais a gente representa. E aí a gente roda por caminhos diferentes e chega no mesmo resultado. E aí olha para aquilo e fala assim, mas eu tentei fazer tudo diferente, ou então deu um resultado pior ainda do que o original. Porque esse é o movimento, né? Às vezes, por exemplo, eu tenho uma forte acusação de falta, e aí agora eu quero ter presença. E aonde houve seca, agora eu faço inundação. E vou perceber que tanto a seca quanto a inundação são destruidoras, porque tanto num lugar quanto no outro, a vida não pode prosperar com a força que ela precisa, né? E então, quanto mais a gente pode, enquanto pais, enquanto pessoas que cuidam de pessoas, enraizar e tomar força da nossa origem, do nosso sistema, do nosso lugar na família, mais os filhos podem ficar livres e ter pais inteiros para ofertar para eles um lugar de inovação e de leveza que os leve além.
né? E Uhum. isso tudo é um processo. Uma coisa que eu falo muito, Andrei, e isso é tão intimamente ligado ao processo de auto-amor e de sair dessa autocrítica interior, que é quando a gente para um pouquinho e olha para trás, para a nossa própria vida, olha para todas as nossas versões anteriores, com um profundo respeito, com uma profunda dignidade e uma compaixão, porque elas não sabiam o que a gente sabe hoje. Né? Olhar para elas com esse amor é dizer, graças a vocês, eu cheguei onde eu cheguei. Ao Uhum. invés de eu falar, nossa, você fez tudo errado, você fez tudo errado, eu sempre faço uma analogia, por exemplo, com um tronco de árvore que tem todos aqueles anéis. Se eu olhar para uma dessas fases da minha vida com esse olhar de exclusão, como você bem colocou, e eu quisesse arrancar, se fosse possível, eu arrancar do meu tronco da vida, da árvore da vida, esse anel, essa árvore ia ficar mais fraca, mais débil e muito mais suscetível, né? Às ventanias, às pragas. Então, assim, a gente poder olhar que tudo que nos compõe, que todas essas fases que nós passamos é justamente a nossa força. E se eu olho com esse mesmo olhar de dignidade para os meus antepassados, ainda que com dor, né? E entra aí as constelações familiares, o autoconhecimento, porque de fato, às vezes, quando você fez a analogia da culpa com o bloco de gelo, eu uso muito o bloco de gelo para fazer uma analogia com o trauma, que o trauma a gente vai se abraçando, se amando e se cuidando e ele vai derretendo, ele vai devagarzinho, né? E assim, existe um caminho. Só que nesse livro aqui, Andrei, eu tô falando de pessoas que não têm recursos que nós temos para Uhum. poder fazer essa autoanálise, essa autoconsciência. Eles são os pequenos e nós somos os grandes. Isso não é em termos de valia ou de valor porque eu sou maior, é porque eu tenho maior responsabilidade. Eu Uhum. cuido dessa criança, eu cuido desse adolescente. E quando eu me vejo me tratando com essa régua dessa autocrítica, dessa rudeza, e eu começo a aplicar isso aqui também, eu venho para cá, eu saio do lugar, né, de pai, de mãe, de professor, de quem quer que seja que esteja acompanhando, e eu venho para cá, ele desesperou, ele entrou em surto, eu entro em surto também. Ele está chorando, eu começo a chorar também. Ele está ansioso, eu fico. Não é que a gente não vai sentir essas coisas, é natural a gente de vez em quando cair desse lugar. Mas os adultos, né, têm agora essa responsabilidade, essa possibilidade de criar algo diferente e procurar se manter equilibrado o máximo de tempo possível aqui. A gente falou profundamente disso nas 3 primeiras lives, porque eu estou fazendo uma live com um especialista de cada postura. Você Tá tudo hoje verdade. Tá tudo no meu YouTube, Daniela Migliari, tá aqui no meu IGTV também, gente. Maravilhosas essas lives. A gente teve o Rossandro Klingen, a Ellen Vieira, e a gente teve uma série de especialistas maravilhosos, onde a gente pôde falar: eu preciso me amar, eu preciso me cuidar. E quanto mais eu me cuido, mais eu tenho capacidade de cuidar dessa criança, desse adolescente. Só que Uhum. muitas vezes a gente exige deles o mesmo e eles não têm recurso para isso, né? É. Então, como que a gente ajuda é algo totalmente novo, porque a gente vai estar com essa equipe multiprofissional ali, multidisciplinar, amparando o homeopata, o médico, o psicólogo, o psiquiatra, mas a gente precisa, como mãe e como pai, encontrar um lugar que vai fazer uma diferença danada para que toda essa equipe consiga trabalhar e funcionar, inclusive na relação com a escola, com psicopedagogos, porque muitas vezes esses problemas vão chegando na escola e o quanto as crianças e adolescentes se distanciaram mesmo do processo todo educativo, começa a ter uma série de problemas também ali. Então, esse processo todo dessa caminhada visa cuidar dessa moçadinha aqui. Esse é um livro para adultos. Ele ficou, Andrei, finíssimo. Ele é Uhum. só um livro de posturas e todo aprofundamento está se dando por essas lives que eu estou deixando abertas, né, no meu YouTube. E Uhum. assim, sempre com muito carinho para que a gente possa perceber que, a depender da postura que a gente tem, né, como cuidador, como professor, como terapeuta, o que for, e principalmente como mãe, como pai, o que vai acontecer é um favorecimento desse ser florescer mesmo, ele vir à tona
do jeitinho dele, e a gente está ali só sendo essa... Eu gosto dessa imagem, né? Da margem do rio para ele poder correr a sua própria natureza, sabe? Então, essa é a proposta, né, desse livro e estou muito feliz de compartilhar esse momento com você, porque eu sei da sua dedicação com isso, do seu carinho também, e ao Uhum. mesmo tempo dessa abertura para a gente perceber que não é um pensamento mágico, não é uma postura mágica, não Não. é uma receitinha pronta. É cada um sendo a melhor pessoa que pode ser para esse ser, que é a mãe e o pai, únicos e intransferíveis, experimentando de uma forma autoral uma nova maneira de observar o que está se passando ali. É só Uhum. uma proposta, sabe, Andrei, de postura. E quando eu falo postura interna, eu consigo parar um pouquinho e observar o que esse ser está precisando. Às vezes ele só quer chorar, às vezes ele só quer ser visto, às vezes ele só quer te mostrar o que alegra ele. E aí isso entra já nessas 3 posturas finais, que começou com você, essa alegria de viver. Então eu queria que você fizesse suas considerações finais, André, porque eu sei que você está com o tempo contado, temos só mais 4 minutos para dizer o que é dessa postura de celebrar a vida, de olhar com gratidão, inclusive nessas crianças, nesses adolescentes, por esse caminho de dor que foi percorrido junto com o adulto, e agora ele pode olhar para trás e falar: eu consegui, É, né? eu acho que é o adulto celebrar a vida consigo mesmo, sabe, Dani? Celebrar a sua humanidade, e poder também partilhar com os filhos uma humanidade vulnerável, que vai aprendendo, que vai crescendo, que amadurece, que ao mesmo tempo que a segurança é também flexibilidade, e é também mudança, e é também transformação, porque a vida vai trazer fases de mudança e transformação o tempo todo, né? Então, eu tenho muito respeito. Teve uma pessoa que perguntou aqui, eu achei interessante, ela usou a expressão, né? Foi a Renata, mãe Nutella e mãe raiz. Vocês já ouviram essa expressão, né? O olhar do adolescente. A gente entende quando a gente ouve isso, porque geralmente a gente usa esse termo mãe Nutella para mãe que é mais condescendente, mais afetiva, mais acolhedora, que deixa os filhos mais no controle, e a mãe raiz para aquela que tem mais pulso, mais firmeza, etc. Mas eu tenho aprendido que a tarefa das mulheres e na maternidade, em ser mãe, é algo extremamente desafiador e extremamente admirável. Eu, particularmente, não conheço qual é o lugar de ser mulher no mundo. Então, eu tenho desenvolvido um olhar sobre isso cada vez mais compassivo, no sentido de menos olhar de cobrança, de tem que ou é assim ou tem que ser dessa maneira, para um olhar de compreensão de qual é o contexto e o que você precisa nessa situação, porque as mães não vêm com e os pais, né, mas sobretudo as mães que assumem a carga mais intensa e mais difícil, mais pesada, até porque muitos homens se vão nesse momento, elas não vêm com manual, não vem com roteiro, né? E a gente vive uma sociedade em que as mulheres são muito duras com as mulheres e cobram muito mais ainda do que os homens cobram e acabam exercendo um machismo de uma cobrança do tem que e ser mãe é ser desse jeito, é ser do outro, pois eu me encho de respeito nesse momento para dizer que ser mãe é ser o melhor que você puder ser, é estar inteira no processo, é pedir ajuda e aprender umas com as outras, é formar rede de apoio e de suporte para dar conta dessa tarefa que é árdua, é inundar e depois aprender a recolher e chorar tanto num processo quanto no outro, porque os dois envolvem limites que não são claros, que não são definidos e que cada história vai fazendo ser mais fácil ou mais difícil. Mas todo este processo envolve um encanto, uma beleza, uma dedicação, né? E também uma complexidade tão grande que eu acho que os nossos corações têm que se encher de admiração e de recursos de apoio e de suporte, né? Então, com essa postura, né? Você já sabe fazer. Eu também abraço as mães,
com, com descobrir o como fazer, né? E a maneira de fazer a cada momento e a cada processo. E acho que quanto mais esse processo humano e vulnerável ele vai sendo vivido com inteireza, também os filhos vão aprendendo a lidar com inteireza com isso na vida, né? Olha, eu como mulher e como mãe, vou falar em nome de várias que estão escrevendo aqui, né, da gratidão de termos no sentido vistas por você, porque realmente ser mãe é uma coisa muito visceral e nenhuma palavra chega nem perto de fazer justiça ao que é. Porque eu falo assim, que se os filhos são espelhos muito intensos, imagina para as mães, né? Então, é bem, bem intenso. Então, Andrei, só para fechar, eu quero dizer que esse livro aqui, ele foi escrito de joelhos, uma mãe escrevendo, que sou jornalista, que sou consteladora familiar, que sou terapeuta com muitos anos e principalmente pesquisadora do comportamento humano em mim. Mas eu tô aqui, gente, quem Mas, estiver... sobretudo, gente, uma mãe extremamente dedicada, amorosa. Ela não está falando, mas eu conheço os bastidores, né? Dedicada, presente, está ali para os filhos, lidando com mil e um desafios e se reconstruindo a cada momento. Eu tenho certeza que esse livro está recheado de amor e de sabedoria prática mesmo, porque veio de uma experiência muito, muito prática e muito firme de amor, né? E Muito, Andrei. E eu tô assim, pensando que essa frase, nossa, agora você já sabe fazer, que legal. Eu também já sei fazer, que legal. E eu tô aqui para contar essa história para todas as mães e todos os pais que precisarem de apoio com filhos que estão passando por depressão, por ansiedade, por automutilação. A gente vem desenvolvendo uma série de estudos também, por exemplo, do uso de essências, óleos essenciais que são usados com aquele roll-on que passa ressignificando o movimento da automutilação. Eles legal. fazendo, e para de se automutilar, eu tenho feito uns experimentos com a minha prima Nice Guimarães e a gente está fazendo uns trabalhos muito interessantes porque somos todas mães e pais, né, interessados nisso, então eu estou super à disposição, quem quiser só me seguir, o livro tá no link no meu perfil. E Andrei, grata mais uma vez por você sustentar também com a sua amizade, com o seu bom olhar para mim, o meu caminho. Eu te amo muito, te agradeço muito. Um beijo para você, um beijo para o Ney. Fica com Tá Deus, bom. tá Eu bom? tenho. Muito obrigado por esse convite, por essa oportunidade de participar. Parabéns por mais esta iniciativa de amor. E, gente, ó, aproveita para seguir aqui, ó, Daniela Migliari, ponto Migliari, e conhecer o trabalho lindo da Dani. E sempre aqui, sempre aberto, sempre disponível. Viu? Um Muito beijo. grata, meu irmão. Fica com Deus e sucesso aí na sua live próxima. Um beijão. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau.